Alô, sexto ano, tudo bom com vocês? Mostrando aqui um pouco da cozinha do meu computador. É... Bom, eu tô aqui passando por um novo vídeo para vocês porque na última aula, o nosso vídeo sobre, nosso slide, na verdade, explicação sobre águas oceânicas, mares, rios e lagos, ele ficou um pouco problemático, então por isso eu vou passar o slide novamente e explicar cada uma das formas de que a água se apresenta no nosso planeta, tá certo? Aqui é a foto do nosso planeta, planeta Terra, e aqui vocês podem ver que a água ela ocupa uma grande parte do planeta, como eu falei com vocês na última aula. Vocês podem ver aqui, né, que essa parte azul, toda essa parte azul aqui do planeta é água, água oceânica, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Essa parte branca aqui são as nuvens, né, nuvens é a parte gasosa do planeta e que também é formada de água, né? As nuvens geralmente são nuvens de água, a água que evapora e vai formar as nuvens e chover em algum outro canto, precipitar em algum outro canto. Então dá para ver que a água ela ocupa uma grande parte da superfície do nosso planeta, por isso que é muito importante estudá-la, certo? Esse conjunto das partes líquidas que cobrem parcialmente a superfície da Terra é chamado de hidrosfera, certo? E aqui as formas como ela se apresenta na superfície são as águas oceânicas, os mares, os rios e os lagos. Tá certo? E agora estudando cada um deles. O que são os oceanos? Oceano é o que, gente? São imensas massas de água salgada que ocupam 3/4 do planeta Terra. Ou seja, quando a gente vê o planeta Terra assim azul, desse jeito, aberto para todo mundo ver, o que a gente está vendo em termos de águas são apenas as águas oceânicas, que por sua vez são massas de água salgada, ou seja, são massas de água repletas de minério. Ela tem tanto minério que fica impossível da gente conseguir consumir, da gente conseguir beber, da gente conseguir utilizar para as nossas atividades, enfim, diárias, rotineiras e cotidianas, certo? Mas elas são águas totalmente inúteis? Não, elas são águas que, além de servir para a gente tomar um banho, né, e ir para uma praia, que praia é sempre legal, elas também são águas fundamentais para o transporte de pessoas entre continentes, pessoas e mercadorias entre continentes, certo? E além disso, né, são águas que estão sempre se movimentando, elas se movimentam a partir de correntes marítimas. Em termos de oceano, nós temos 5 grandes oceanos no planeta. O Oceano Atlântico, que é esse daqui, o Oceano Pacífico, que é o maior de todos, o Oceano Índico, que é o menor oceano quente, né? São 3 oceanos quentes, o Atlântico, o Pacífico e o Índico, e 2 oceanos gelados ou congelados, porque eles passam boa parte do ano literalmente congelados por estarem nos polos do planeta, nas partes mais frias do planeta. E são eles: o glacial ártico aqui em cima, que fica no Polo Norte, e o Oceano Antártico, que fica no Polo Sul, certo? Os mares, gente, a segunda forma pela qual as águas se apresentam na superfície do planeta, são porções do oceano que adentram e são influenciadas pelo continente. Vamos olhar aqui, por exemplo, ó. A gente está vendo aqui todo o Oceano Atlântico, tá vendo? Aí aqui em cima da África você tem essa linhazinha aqui e a água entrando aqui no continente, entre Europa e África. Isso daqui é o mar, no caso o mar Mediterrâneo, que está também colocado nessa imagem daqui de cima, nessa foto 1, certo? E a principal função desses mares é transporte, certo? As pessoas transitam entre África, Europa e Ásia a partir do mar Mediterrâneo, transitam entre as ilhas do Caribe a partir do mar das Antilhas, ou seja, os mares eles permitem que as pessoas possam ir de um lado para o outro, certo? E os tipos de mares são mares interiores, como o mar Mediterrâneo, com uma pequena abertura para o oceano; mares abertos, mares com relação direta com o oceano. O mar das Antilhas está aqui e o Oceano Atlântico está aqui em cima. E os mares fechados, mares que não têm nenhuma conexão visível com os oceanos. No caso aqui, ó, gente, o Mar Cáspio seria esse daqui, ó, que está pertinho do nome Eurásia. Tá vendo aqui? Esse de cá. Eurásia, tá vendo?
E você vê que é um mar que não tem nenhuma conexão com o oceano, mas ele recebe água oceânica por meio de canais no subsolo, tá bom? Os rios, gente, essa daqui é o mais importante, a forma mais importante pela qual a água se apresenta no nosso planeta. Por quê? Um rio é um curso de água doce que flui por gravidade em direção ao oceano. O que isso significa? Um rio, ele geralmente nasce em uma área elevada. Olha só, a gente está vendo aqui a montanha no terreno, tá vendo? Uma parte que é bem elevada. E aqui chove bastante, aparece muita água, se acumula muita água aqui e por gravidade, ou seja, se você largar alguma coisa aqui, essa coisa vai cair, porque a gravidade ela é uma força que se exerce sobre nós e também se exerce sobre a água. Por gravidade, essa água ela descer vai descer por essa montanha, gerando um fluxo de água, uma erosão do solo que vai cavar o solo e formar as margens do rio e também vai formar a correnteza do rio. Por quê? A gravidade ela vai levando a água e vai fazendo com que essa água ganhe força, adquira mais velocidade na sua correnteza, certo? Então, todo esse complexo aí forma o que a gente chama de rio. E no final das contas, essa água ela vai continuar correndo dentro do território, dentro da Terra, até chegar no oceano, certo? Os rios eles são criados a partir das chuvas, principalmente das chuvas aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem geleiras, mas também são causadas por geleiras ou degelo da neve, alguma montanha gelada, que em um momento mais quente, aquela neve ela derrete, e quando ela derrete, ela também gera uma grande quantidade de água que vai criar os rios. O rio Nilo, lá no Egito, ele é formado dessa forma, né? E, muito importante isso daqui, os rios são a principal fonte de água potável para a humanidade. As outras fontes são os aquíferos subterrâneos e os lagos, alguns lagos, né? Mas a principal fonte de água são os rios, certo? Vocês vão estudar lá em história, vai lembrar de Mesopotâmia, de Egito, de Grécia. Todas as grandes civilizações da antiguidade se formaram próximas de rios. Por quê? Porque o rio tinha aquela oferta de água fresca, de água potável, constante, para que as pessoas pudessem consumir, certo? Então, por isso que eles são muito importantes, né? Toda a água que você usa para beber, para tomar banho, para limpar a casa, para lavar os pratos quando sua mãe manda, para fazer alguma coisa, são, são águas que vêm de um rio, que são tratadas pela Embasa, né? Que vão entrar nos canos e vão chegar na sua casa, vão chegar no tanque na sua casa. Mas todas essas águas são águas de rios, certo? Porém, mesmo assim, mesmo sendo água que a gente consome, os rios são locais de despejo, de esgoto e de lixo. Acho que o grande exemplo que a gente tem é o rio Tietê, que é um rio que é bastante famoso, né? Um rio da capital paulista, um rio que é bastante caudaloso, né? Um rio grande, mas que recebeu todo tipo de poluição e sujeira e enfim, todo tipo de poluição, de sujeira e de problemas que um rio pode receber. E hoje ele é um rio quase morto, né? Ele é um rio que não tem mais água, não tem mais como gerar água boa para beber, não tem mais como gerar água boa para qualquer coisa, tá certo? E por fim, gente, a gente fala aqui dos lagos. O que é um lago? É uma depressão natural que acumula uma grande quantidade de água. E o que é uma depressão, professor? É um buracão na Terra. Pronto, é isso aqui. Ó. Tá vendo aqui a foto? Ó, uma montanhazinha ao redor e um buraco onde você tem um bocado de água dentro. Isso é um lago, certo? Os lagos ele também são formados por chuvas, derretimento de geleiras e mares antigos. E por conta da sua origem, ele pode ser um lago de água doce ou de água salgada, de água potável ou de água salgada, certo? Por isso eles também são fontes de água potável, como eu falei, mas como a gente tem muito menos lagos do que rios, os rios eles são a principal fonte de água potável para a gente e eles também são espaços de transporte. É isso, amiguinhos e amiguinhas. Eu espero que vocês estejam, que eu possa ter sido mais esclarecedor agora
nesse vídeo. Um abraço a todos. Qualquer dúvida eu vou estar no Zap. E até mais.